YouTube, quanta gente legal que está participando. Bem-vindos, né? Boa noite para quem está assistindo ao vivo, né? E para quem vem depois, bem-vindos, bem-vindas. Sim, aqui já estamos realmente online. Deixa eu ver aqui quem mais. Nossa, muita gente bacana aqui. Vou falar alguns nomes, não posso deixar de citar, né? O pessoal que eu estou vendo aqui, conhecido já. Bom, nossa querida Luciane Meneguinho Ortega Vidal, que é a coordenadora desse MBA. Já falei que para mim o MBA não é Master of Business Administration, é Master of Business Action, ação, empreendedorismo e inovação de impacto, uma abordagem não usual, né, porque a gente está combinando vetores pedagógicos, práticas pedagógicas online muito inovadoras. O próprio MBA é uma plataforma de criação, de inovação, né, de geração de negócios, de mapeamento de horizontes, de oportunidades, sobretudo aquilo que vem acontecendo sob o impacto da digitalização, que é o que permite, inclusive, a gente estar aqui, né? Eu sou o vice-coordenador, é uma honra ter sido convidado pela professora Luciana Ortega, que é Master of the Arts, ela é líder, ela tem experiência no tema, não apenas na sala de aula, mas em importantes agências, inclusive dentro da USP, ligadas à inovação. Então, quando eu digo é um Master de Business Action, é porque também a nossa coordenadora e o espírito de toda a equipe, que são muitos professores e professoras de todas as áreas do conhecimento e também empreendedores, já falei isso também na sessão anterior, eu dei o exemplo de 3 casos de parceiros que estão já engajados, né, em participar do MBA. E nessa segunda sessão, inclusive, tem uma novidade que surgiu, mais né, uma das pessoas que assistiu a live passada já fez a matrícula. Então, realmente a gente está numa etapa importante, né, para nós como professores, para a EASH, né, para a USP, para a comunidade, para a sociedade, para as empresas, porque nós estamos abrindo mais uma oportunidade de aprender fazendo e aprender com vistas a fazer a diferença. Fazer a diferença, resolver problemas ou mesmo acelerar a solução de problemas. Porque às vezes a questão não é que eu não sei como resolvo, eu até tenho a solução, mas se ela está numa escala minúscula, né, ou se ela tem problemas de escalabilidade, ou se é uma solução que eu já testei, mas eu preciso aprimorar dentro da minha organização, do meu projeto. Quer dizer, tudo isso voltado a uma implementação que faça diferença na vida das pessoas. Então, o nosso MBA já tem vários casos e hoje, com certeza, a gente vai entrar num aspecto de empreendedorismo e de inovação que realmente eu acho que muita gente se surpreendeu quando ficou sabendo desse nosso tema. Claro, a gente vai falar de simplificar o metaverso, mas nós estamos aqui com o Carlos Monteiro, o professor Carlos Monteiro, que é professor da EASH. Ele tem graduação em fisioterapia e educação física, é mestre em distúrbios do desenvolvimento e doutor em ciências na área de neurologia, com pós-doutorado na Universidade de São Paulo. O Carlos Monteiro é um desses líderes de empreendedorismo, de inovação, empreendedorismo na pesquisa. Nós já batemos um papo há alguns dias num outro evento promovido pela EASH também. A EASH está muito forte nessa questão do metaverso, né? Nós estamos conversando com muita gente dentro da USP e fora da USP, inclusive fora do Brasil, para que esse movimento cresça. E o professor Carlos Monteiro ele vai falar com a gente hoje não só sobre a questão de entender, afinal, o que é o metaverso, mas, inclusive, como é que os nossos corpos, com seus problemas, eu vou até depois perguntar a questão da pessoa com deficiência, né? Como é que muda a relação entre o corpo e a mente da pessoa
quando ela passa a utilizar interfaces digitais, inclusive o próprio, principalmente o metaverso que está chegando aí. Então, Carlos, obrigado pela sua participação. Eu acho que a gente vai ter um bate-papo hoje que vai trazer muita sabedoria, porque o pessoal acha que a sabedoria está numa coisa complicada que não dá para entender. E, na verdade, se a gente entender com simplicidade o problema, talvez a solução não seja tão complicada quanto parece. É por aí a tua visão da simplificação do metaverso? Poxa, Gilson, obrigado pelo convite. Você é um ator, você é um âncora aí que está deixando a gente à vontade. Vai ser bom o bate-papo, vai ser interessante. Não sei se eu vou conseguir acompanhar seu ritmo, mas quando a Luciane, também agradeço muito, fez o convite, ela falou, Carlos, queria que você simplificasse o metaverso. Eu falei, putz, Luciane, não sei nem se eu sei direito o que é o metaverso, também não sei se você sabe direito o que é o metaverso. Quem me pergunta, eu digo que eu não sei ainda, por isso que eu quero pesquisar o assunto. Se alguém sabe o que é o alguém metaverso. sabe. Mas a gente vai tentar fazer umas proposições, pelo menos brincar um pouquinho. Aí a Luciane falou, Carlos, fala um pouquinho sobre o metaverso, o que você acha do metaverso, o que você pensa do metaverso. Aí esse final de semana, Gilson, eu cheguei e falei, já sei, vou perguntar para a inteligência artificial, vamos ver o que ele me responde. Eu cheguei para um aplicativo, a gente vai ver daqui a pouquinho, que ele mexe só com figuras, não é o chat GPT que mexe com palavras, com conversas, mas ele mexe só com imagens. E fiz essa seguinte pergunta para ele, olha, eu queria que você me gerasse aí uma figura vinculada com a administração e me simplificasse o metaverso. Ele me apresentou essa figura aqui, olha, isso como se fosse uma simplificação do metaverso, como se fosse uma abertura para essa palestra. Eu falei, puxa, mas ficou um pouco agressiva essa abertura, né? Uma coisa meio espacial, não dá para entender direito. Dei um negativo para ele, falei, não gostei e me faz uma proposta diferente. Então, aonde que eu fui? Fui pesquisar aqui. Isso vale a pena, viu, Gilson? Muito legal. Chama Midjourney Bot. Gilson, eu vou falar meio abrasileirado, porque senão a gente começa a Midjourney Bot, Discord, Instagram. Eu acho que a gente, pro português, fica legal. Então, acho que eu posso chamar de Discord, né? A gente adora botar vogal no final das palavras em inglês, fica hot dog, mas... Eu gosto do Discord, além de ser um software incrível, uma plataforma praticamente, a gente pode chamar, em português faz todo sentido. Você chamar a pessoa para uma comunidade e falar Discord. Já começou do início. Já começa. Você já chama a atenção. E essa daqui, ela é uma plataforma, na verdade é uma inteligência artificial que só mexe com figuras. Midjourney Bot é o robô bot de robô, aí deve ter alguma coisa a ver com boat de barco também e tal, você fica procurando. E o que eu pedi para ela foi isso, me gere uma imagem com o tema simplificando o metaverso para uma palestra na administração. E ela me gerou aquela imagem, eu falei negativa, poxa, vai lá, me gera outra imagem. Na verdade foi essa que ela gerou inicialmente, aquela do início, é um pouco agressiva demais, pensa diferente, vamos para o outro lado, deu uma mãozinha negativa e olha, essa foi a segunda opção dela. Olha como ela conseguiu mudar completamente a ideia e como ela começou aqui já a ver o que é administração, a colocar uma apresentação. Eu falei, puxa vida, me parece que essa faz mais sentido para simplificar o metaverso. Isso quem fez foi a inteligência artificial. Eu fiquei pasmo, fiquei bastante assustado. Mas o que isso? Eu falei, já sei. Vamos então para o famoso chat GPT. Eu cheguei para o chat GPT, Gilson, mas esse final de semana fiz a seguinte pergunta. Como você definiria metaverso de uma forma simplificada? Me define esse metaverso. Gilson, eu fiquei assustado, porque foi essa a definição que ele colocou. Pessoal, vamos agora, eu vou só interromper, porque agora é um momento importante. Vamos concentrar nisso aqui e pensar junto, mesmo quem vier depois e não estiver na live, porque agora vem uma definição que a própria, ou seja, o próprio metaverso ofereceu, quer dizer, a inteligência artificial, que é parte de tudo dessa nova realidade, ela está respondendo o que ela é. Ela está respondendo o que ela é, isso que é o interessante. É uma autodescrição. Vamos lá. Mas vou te falar, Gilson, ela sabe muito mais dela mesma do que a gente. Isso me chamou a atenção. Olha que interessante isso. Olha o que ele falou. O metaverso pode ser simplificado como um ambiente virtual onde os usuários podem interagir uns com os outros e com objetos digitais, em um ambiente aparentemente real, com diferentes possibilidades imersivas. Perfeito. Gilson, eu vou te falar. Eu não consegui achar em um artigo científico uma definição dessa. É a melhor. Aí estão todos os elementos. Mas olha, nós nem combinamos, mas aqui estão todos os elementos. Quais os elementos? Ele está falando do ambiente virtual. Ele está falando do mais importante no metaverso, que é a interação. Ele está falando de uma interação de ser humano com ser humano, ou de avatares com avatares, e com objetos digitais. E o mais legal, ele não estipula um ambiente 3D imersivo, não, ele coloca diferentes possibilidades imersivas. Essa é a chave,
É a coisa que mais me incomoda, é a turma achar, não, metaverso é aquilo que você faz com o capacete. Não! Aquilo também é. O metaverso, nós vamos aprofundar isso aqui, mas está tudo aqui. Diferentes possibilidades. Quer dizer, isso abre campo para você criar em qualquer área, né? E eu estou escrevendo um paper sobre metaverso na reabilitação, vou ter que usar essa definição. Perfeito. Eu só não sei como citar, mas eu vou usar essa definição, porque ela eu achei incrível a forma como ele se autodefiniu do metaverso da inteligência artificial, que foi lançada há 2 meses, 3 meses. Outra coisa, o pessoal está em polvorosa aí, o ChatGPT vai acabar com as escolas. Então aqui está um exemplo para quem quer entender que o ChatGPT está feito para usar com inteligência e criatividade. Então, quer dizer, o Carlos já veio aqui hoje, já deu um show de inovação e criatividade, porque ele foi perguntar para a própria Esfinge, afinal, o que ela é? E ela deu uma resposta, primeiro ponto, e segundo, ele já percebeu que ela sabe muito mais do que está aparecendo. Quer dizer, no final, nós temos que ser mais inteligentes para poder lidar com a inteligência artificial, porque senão ela simplifica e a gente não consegue sequer estabelecer um diálogo com essa inteligência artificial. Então, o uso inteligente da inteligência artificial, quer dizer, esse uso criativo, inovador, ele é fundamental. Porque está aqui, tá? Já, vamos dizer, posicionou e diferente do que a maior parte das pessoas faz. Por quê? Porque é uma visão, quando você fala... Eu trabalhei no Second Life durante 1 ano, eu era o curador de um centro cultural no Second Life do Bradesco na época. Foi uma experiência incrível. Mas, justamente isso, quer dizer, as pessoas acabaram botando na cabeça que metaverso é uma nova versão do Second Life, ou é aquilo que você vai fazer com óculos ou com um capacete e tal. E aqui você colocou muito claramente, quer dizer, o ambiente virtual, você está interagindo com pessoas também, com objetos, e é um gradiente, quer dizer, isso pode ser... Claro, quando eu estou observando aqui, por exemplo, vou olhar aqui, YouTube, estou acompanhando aqui, como é que estão os comentários. Isso já faz parte de um processo que é de vários canais, tem o ao vivo, tem a transmissão, tem o feedback aqui pelo celular e tem uma inteligência que também está computando tudo isso, sabe mais até do que a gente, e que algum dia alguém pode falar, não, vamos ver como é que foram as lives do YouTube ligadas a metaverso. A nossa estatística vai estar lá, de algum jeito a gente está deixando um rastro, né, nessa realidade. Então, olha, aqui, só para fazer um rápido... Lembrando, né, alô? Wilson, que ele pegou isso daqui baseado em definições que existem na internet. Ou seja, são pessoas dentro do que ele identifica da maioria das pessoas falando. Então, é uma ponderação que eu achei muito interessante, que dificilmente um pesquisador vai começar a conseguir chegar numa definição pegando ideias tão diversificadas. Isso que é bonito, tá? Então, gostei muito, me assustou. E como é que você me assustou de forma positiva. Não pensei que ela fosse dar uma resposta tão bonita. Eu queria uma dessas para colocar no meu artigo, é por aí que eu vou. E outra coisa legal que você fez que é o seguinte, quer dizer, você pediu uma coisa, veio algo que você não gostou, você exerceu o seu livre-arbítrio, falou, não, o fato de que foi gerado por você, inteligência artificial, não quer dizer que eu tenha que aceitar. Não gostei, muda. Então, essa interação com a própria inteligência artificial, quer dizer, de um lado, ela aprende e nós também aprendemos a lidar com ela. É isso. Essa é uma conversa que vai longe. Como é que você vê essa questão digamos assim, da própria evolução da inteligência artificial? Como é que a gente vai se relacionar? Como é que isso afeta os nossos corpos? Você tem pesquisado essa questão, né? Eu acho que não tem como escapar, Gilson. Tá aí, surgiu forte, vai ser uma mudança, as pessoas vão se adaptar. Se você for pensar bem, as pessoas que colocam muito, e na escola como é que vai ficar, e os trabalhos científicos... Fica um terror aí. Mas e na pesquisa como vai ficar? Vai ser aqui. E aí eu cito o ChatGPT como sendo a origem da frase, eu não cito, mas isso acaba sendo secundário. O importante é que o ser humano está crescendo, ele está evoluindo em conhecimento. É aí que está. É a mesma coisa você chegar e falar para as pessoas, olha... A calculadora, ela atrasa o raciocínio lógico do ser humano. A calculadora não atrasa o raciocínio lógico. A calculadora, ela aperfeiçoa o raciocínio, ela te leva para outros patamares. Então, essas inteligências artificiais, elas vão levar o ser humano para outro patamar, um patamar superior. Um patamar de maior criatividade, maior interação com a tecnologia. Então, acho que esse é o futuro, não tem como escapar.
Aí, Gilson, a gente pega e vamos ver o que tem de definições de metaverso. Esse daqui é um dos melhores artigos científicos que ele fala sobre metaverso e ele entra em taxonomia, componentes, aplicações e desafios em aberto. Novembro de 2021. 2022 ele saiu, janeiro de 2022. É recentíssimo, né? Para tecnologia, é recente, né? Recente, pelo menos é recente. A gente tem tecnologia desde os últimos 2, 3 anos, está dentro, é um compilado. Por que é um compilado? Porque o que ele tem? Ele traz 55 definições de metaverso. 55, eu li as 55, tanto que eu estou fazendo o artigo sobre o assunto. Então, que as definições, também eu peguei essas definições em inglês um pouco para facilitar, joguei lá na computadora e me pegou e me traduziu essas definições. Só para você ver uma delas, um mundo virtual residente, onde a geografia e o físico, características do mundo real, são modeladas em um espaço digital, em rede onde o usuário é representado como um avatar. Um ambiente imersivo, usando uma rede de mídias digitais universais e compartilhada, que remove a barreira de tempo e espaço, enganando os sentidos visuais dos usuários. Então, você tem vários tipos de definições, mas no meu ponto de vista, nenhuma delas foi tão completa como aquela do ChatGPT. São 55. Então, só para você ver como uma coisa é rápida. E, provavelmente, ele se baseou para escrever essa definição que ele me deu também nessas 55. Então, eu gosto muito da definição do ChatGPT, ele surgiu... Aqui nós já vimos 3 coisas interessantes, Gilson. Uma delas é esse Midjourney Bot, que se você quiser pensar em gráfico, em imagem, vinculada à inteligência artificial, é uma das melhores. A gente viu também o ChatGPT, que tem no WhatsApp agora. Se vocês quiserem no WhatsApp, vocês colocam lá ChatGPT, vocês conseguem conversar com ele pelo WhatsApp. Não é tão rápido como é pelo computador, ele demora um pouquinho, mas vai em português, uma agilidade bem grande. E a gente viu também, isso sim, vale chamar a atenção, que é o Discord. O que vem a ser esse Discord? Esse Discord é uma plataforma de comunicação. É como se fosse um Facebook, só que é uma plataforma de comunicação inicialmente para as pessoas que mexem com jogos, mas provavelmente ele vai ser a plataforma de comunicação que vai fazer a interação sobre todas as outras modelagens, todas as outras opções dentro do metaverso. Então acredita-se que essa plataforma não tem como fugir. Tanto que dentro dela você tem o ChatGPT e você tem o Midjourney Bot. Então ela vai começar a gerenciar tudo isso. Não, o Discord ele vai trazendo informação e vai enfiando bots ali. Aquilo é um universo, desculpa a piada, mas é um jardim botânico ali. Não para de aparecer bots, eles vão te estimulando a dinamizar essa comunidade. É muito importante. O Discord faz diferença e é open source, quer dizer, ele está aí gratuito. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia de descentralização que vem no metaverso. Exato. Descentralizar, tornar coisa mais aberta, cada um contribui da forma como quer e as pessoas vão selecionando e organizando. Então não tem como fugir do Discord, apesar dele ser um pouquinho, a interação com ele da gente tem uma certa dificuldade. Quem está acostumado com o Facebook vai sofrer um pouquinho, mas eu acho que daqui a pouco ele começa também a se adaptar. Então a gente vai para o metaverso, mas na verdade, o que é o metaverso? O meta vem da palavra transcender, o verso de universo. Então, o universo que transcende. O universo que transcende o real, mas ainda o universo que transcende todos os outros universos, inclusive dentro dos ambientes virtuais. Então, eu lembro muito bem que meu pai, toda vez que a gente vai no restaurante comer e ele começa a ver as pessoas pegando o celular, até hoje, se eu pego o celular na frente do meu pai, ele fica bravo comigo, ele, Carlos, para, você está aqui comigo, o que você está fazendo nesse celular? Então, é lógico, é uma geração que não tem essa cultura do WhatsApp, essa cultura da comunicação no ambiente virtual, mas se a gente está um pouco assustado com isso, não se preocupe, Gilson, que esse vai ser o futuro. O futuro é você ter óculos, esses óculos te conectarem a outras pessoas, então são vários grupos conversando ao mesmo tempo. O que falta, no meu ponto de vista, para isso se tornar um pouco mais generalizado, para as pessoas virem participarem? Uma das coisas é óculos. Essa é uma proposta de óculos da Ray-Ban. O que ele faz? Ele só tem uma câmera, então ele filma e ele tem também o som. Você consegue ouvir algumas gravações de vídeos, ele manda as mensagens para o seu celular. Mas a ideia desses óculos é evoluir e eu acho que o metaverso, como a gente pensa no metaverso, só vai acontecer quando a gente tiver óculos que possibilite isso. É a ideia de você utilizar uma realidade aumentada, a gente vai ver daqui um pouquinho, que é você põe o óculos e você começa a projetar as coisas no ambiente real. Então, quando você estiver com o Waze e você quiser ir para um lugar, você vai pegar e ele vai aparecer a setinha, olha, vire à direita, agora vire à esquerda. Ou vai falar, né? Ou vai ter no seu ouvido, e aí vão aparecer propagandas, divulgações, propagandas direcionadas para o que você quer. Pode ser bom ou pode ser ruim, mas essa é a tendência.
Então, uma das coisas que a gente precisa para o metaverso estourar é ter óculos que você consiga sair na rua. Se a gente for pegar o Quest 2, por exemplo, que é um dos mais evoluídos, ele é sensível à luz do sol, você não pode usar ele em ambiente aberto, tem que usar ele em ambiente fechado. Ele é pesado, é um pouco incômodo, quem já usou sabe que atrapalha, eu particularmente fico um pouco tonto ainda. Então, precisa evoluir os óculos, por isso que deu uma parada um pouco no metaverso. Mas para a gente definir um pouco o metaverso ele é dividido em 4 categorias. Isso que acho que é importante, Gilson, que a gente passa um pouco por aquilo de achar que metaverso é só colocar o óculos e estar em ambiente tridimensional, imerso, conectando com avatares e tudo mais. Não é bem isso, o metaverso é um guarda-chuva e nesse guarda-chuva você tem essas 4 categorias. Retrato de vida, mundo virtual, mundo espelhado e realidade aumentada. E na verdade não sou eu que coloco essas 4 categorias. A maioria dos artigos científicos que citam o metaverso sempre colocam essas 4 categorias, que sejam artigos de tecnologia, artigos de educação ou artigos, inclusive, muito legal, que são esses roadmaps sobre metaverso. Essas 4 categorias elas são bem definidas. A gente vai tentar definir um pouquinho essas categorias, lógico que eu vou puxar um pouquinho para o meu lado, que é a reabilitação. Então, os exemplos que a gente vai dar é vinculado para a pessoa com deficiência, mas eu acho que vai dar para explicar, ou pelo menos dar uns exemplos do que vem a ser essas 4 categorias do metaverso. Quando a gente pensa em reabilitação, está crescendo demais o uso do metaverso, o uso de realidade virtual, o uso dessa tecnologia, por um motivo, a possibilidade de escalar o tratamento. Então, a gente consegue escalar várias coisas, mas a reabilitação ela sempre foi um pouco empacada nessa ideia de o computador gerenciar protocolos de reabilitação. Mas não tem muito como fugir, Gilson. O ser humano sempre vai estar atrás, mas o computador cada vez mais ele começa a ter uma capacidade de gerir dados, de organizar dados, que eu vou ser sincero. Às vezes, a tarefa que ele propõe para uma pessoa com deficiência, ela é mais efetiva e organizada de acordo com o que aquela pessoa necessita do que a própria ideia do terapeuta por si só, que fica estagnado na sua formação e no seu conhecimento. Quer dizer, é uma interface mais sensível às condições do próprio paciente, da própria pessoa. Né? Quer dizer, ele está captando mais informação, está processando mais dados, ele consegue desenhar um perfil de tratamento que é totalmente personalizado. É isso. Ao passo que um profissional, muitas vezes ele vai na rotina, está mais ou menos dentro do intervalo da experiência dele, só dele, e não de uma base de dados onde você tem milhões de pessoas alimentando, como o Waze. Quer dizer, o Waze funciona porque tem milhões, milhares e milhões de pessoas alimentando aquele sistema, ele imediatamente dá o tempo que você leva e qual é o melhor trajeto. Quer dizer, se você aplicar a tecnologia do Waze a qualquer cuidado de telemedicina, no final aparecem os mesmos elementos. Quer dizer, você tem um indivíduo, ele quer ir para um lugar, ele tem um problema específico, só que ele está conectado num universo de dados. Cabe ao terapeuta, ao médico, ao cuidador, enfim, todas as profissões que podem lidar com esse indivíduo, acessar uma interface que facilite, né, esse cuidado adicional e um cuidado informado, né? Vai falar, bom, ok, ele também está aprendendo. Nunca vai deixar de aprender, porque ele vai ver, obviamente, a realidade, só que aquilo vai alimentando, então, também uma inteligência artificial, é isso? É isso, a ideia é essa. Você falou certinho, exatamente. Como ele não tem a interpretação do ser humano, ele vai conseguir provavelmente identificar a necessidade, a evolução, o que ele precisa daquele indivíduo, baseado em dados, que é como a definição do metaverso, baseado em dados, que já são dados que todo mundo acha, ou a maioria acha, que é mais adequado ao invés de uma definição de uma pessoa, de uma resposta de uma pessoa. Quer dizer, isso vale na recuperação, no uso da reabilitação, uso da tecnologia de reabilitação, vale em escritório de advocacia, vale para se situar no trânsito das cidades. Quer dizer, são interfaces inteligentes, mas não é que elas são inteligentes, a inteligência é feita da interação. Quer dizer, é a imersão que gera inteligência, é o ser humano que produz aquele conhecimento. E a sistematização e o escalar, né, universalizar, é que aí realmente a tecnologia ela acelera isso, né? E mais, né? Portanto, democratiza. Isso vira uma coisa infinita, porque você escala, você tem mais informação, você cria mais resposta adequada. Então, o crescimento dentro da área médica ele é imenso, muito grande, e está só no início. Está só no início. Então, a possibilidade de você escalar uma reabilitação é algo fundamental e vai aparecer. Tanto que, voltando lá para a imagem, eu pedi aqui, Midjourney Bots, cria um metaverso e reabilitação em crianças. Ele me criou isso daqui. Essas foram as 4 imagens que ele me sugeriu.
puxa vida, tá um pouco agressiva, né? Você coloca, você vê, tá uma coisa bem... É um metaverso apocalíptico. Apocalíptico. Como é que gozado? Ou deprimido. Esse aqui tá deprimido com a camiseta de um ET. Mas você vê a solução que ele deu para a minha pergunta foi essa, olha, metaverso e reabilitação em crianças. Eu não sei o que está infantil, é criança, é verdade, mas eu falei, puxa vida. É meio como você falou, é meio apocalíptico. Apocalíptico. Deu negativo, uma mãozinha negativa, falei, cara, horrível, péssimo, me gera outro. E imediatamente ele me gerou esse daqui. Olha a mudança que teve de ideia, de conceito, de concepção. Tem algumas falhas de estruturas corporais, mas a diferença que ele já teve, e esses são 4 desenhos que ele falou, olha, Carlos, escolhe qual quiser, e se você quiser, eu clico o botão, ele vai gerando outros, eu posso escolher uma das 4, e ele vai mudando de uma forma infinita e criando desenhos especificamente para mim. Ele não vai criar um desenho igual em um outro momento. Então é uma coisa muito interessante. E esse é o nosso fundo, essa imagem que gerou pelo dispositivo, e a gente vai ver justamente quais são essas 4 categorias. A primeira categoria é essa retrato de vida, que é isso que você já começou a falar, Gilson, que o metaverso não é só imersivo. Se você está usando o WhatsApp, isso já é metaverso. Está usando o Google Meet, está usando o Zoom, isso já é metaverso. A partir do momento que você intera pessoas, comunicação entre pessoas, e utilizando uma tecnologia, utilizando um dispositivo que não seja esse que nós estamos, isso já é metaverso. Então o que nós fazemos aqui não deixa de ser um tipo de metaverso. Por sinal, se tiver interação das pessoas aí se torna um metaverso por completo. Claro. Se a pessoa te fizer uma pergunta e interagir com a gente, vira um metaverso. Pessoal, é um lembrete para vocês que estão assistindo. Perguntas, né, podem fazer. Porque se a pessoa ficar de uma forma passiva, só assistindo, aí você é como se fosse um cinema, como se fosse uma palestra. Bom, vamos lá, o pessoal está pedindo aqui para colocar em tela cheia. Apresentação. Já, beleza, tá rolando. A gente quer perguntas, pessoal. Perguntas. Vamos ver aqui, quem mais? Carolina Dias, boa noite. Pamela Camini Moraes, boa noite. Rafaela Galeski, Marcelo Kozeminski, Alberto Leiva, Renato Eleutério, Rafael de Macedo Soares. Olha, muita gente acompanhando. Queria agradecer, vocês que estão acompanhando. Está muito interessante. Quer dizer, vou tentar um resumo da ópera. Nós estamos aqui na primeira etapa agora de um detalhamento do que é o metaverso. Olha o conceito importante. O metaverso ele é um gradiente criativo de formas de imersão. Isso combinado a uma capacidade da nossa inteligência interagir com essa inteligência dita artificial, mas ela, na verdade, o que ela tem é uma capacidade de incorporar a nossa interação num sistema de interações muito ampliado. Ela aprende na medida em que o ser humano age. É isso mesmo. Responde. Quanto mais você criticar, ela vai ter que procurar outros desenhos. Ela procura, e aí ela vai aprendendo, provavelmente a próxima pessoa que pedir para ela um desenho no metaverso. Com crianças, ela não vai colocar aquele apocalipse, ela vai colocar algo um pouco mais funcional. E outra coisa, nós já estamos no metaverso. O pessoal confunde metaverso a um novo produto. Não é. Pode ser produtos que, inclusive, já existem antes da moda metaverso. O que nós estamos falando é uma aceleração e uma intensificação da nossa vida digital. O fato é que a gente tem aqui o retrato de vida já é... Quem consegue se definir hoje sem o seu Facebook ou seu WhatsApp? Eu duvido. Twitter, tal, até que nem todo mundo tem Twitter. Agora, qual o nosso amigo, parente que não está no Twitter, no WhatsApp que tem? Quem não está usando o Waze? Quer dizer, quem não está vivendo já nessa imersão? Todo mundo está. Então, eu acho que essa é um primeiro ponto, ponto de partida. A gente já vive nesse sistema. Agora, qual é a maneira inteligente de aproveitar isso e fazer esse sistema evoluir junto com a gente e a gente junto com o sistema? É isso, exatamente. É isso aí mesmo. E como que a gente consegue usar, por exemplo, isso na reabilitação? É uma das formas, por sinal, quem quiser seguir, esse daqui é um Instagram que eu tenho, Gilson, eu adoro, eu me divirto com essas coisas, chama metaverso.rehab, o Rehab tem o H,
e quem tiver aí quiser seguir, é interessante. Isso não deixa de ser uma forma. O Instagram é um metaverso. Você tem retrato de vida, você tem pessoas se comunicando, é onde me acham, é onde eu troco ideias, é onde provavelmente a Luciane viu o que eu estava fazendo, falou, foi, e aí isso integra a pessoa, não tem mais como você fugir. Então isso não deixa de ser um metaverso. Uma outra coisa são as telereabilitações que surgiram muito durante o Covid. Então a pessoa está em casa, o terapeuta às vezes está na casa dele, ele consegue fazer uma reabilitação à distância. O Conselho Regional de Fisioterapia não permitia isso, mas com o Covid não teve jeito, ele teve que permitir. As pessoas começaram cada vez a usar mais esse sistema. Inclusive, muita criança principalmente, ela gosta dessa ideia de telereabilitação. Algumas preferem a telereabilitação do que a reabilitação presencial, não que vá substituir, as duas vão coexistir. Essa que é me parece que o direcionamento. Esse Gilson é um trabalho que a gente fez muito interessante, que foi a telereabilitação em crianças com paralisia cerebral durante a Covid. Como que a gente fez? Então está aqui a criança, lá está um joguinho que a gente criou, depois eu vou mostrar para vocês, umas bolinhas que vão caindo, ela tem que pegar a bolinha no alvo. Aqui está a mãe da criança segurando o celular e o terapeuta à distância gerenciando o tratamento, gerenciando a intervenção. Então ele vê como a criança se movimenta e o que a gente queria saber? Se aumentava o esforço da criança, se ela se sentia mais cansada, se isso servia de alguma forma para estimular a parte motora dela. Como que funciona? Está aqui uma criança, a mãe filmando, ele tem que se movimentar, ele tem que pegar justamente a bolinha quando ela chegar no alvo. Ela errou, agora ele vai dela do lado esquerdo, ele vai acertar 1, 2 e quando acerta aparece um verde e assim ele continua jogando. Então ele fica jogando 20 minutos e conforme o terapeuta vê que ele pegou um desempenho X, ele aumenta a dificuldade ou diminui a dificuldade. Por enquanto o terapeuta faz isso, Gilson. Daqui a pouquinho não vai mais fazer. O próprio computador vai identificar. O sensor já vai... Errou muito, facilita. Está muito fácil, dificulta. Isso que vai ser o bonito. Ó, pessoal da área de games, hein? Pessoal que está ligado em games. Olha isso. É um game. É óbvio que isso aqui é um game. E o fluxo, o flow, que é exatamente essa relação entre conquista, recompensa e esforço, né? O gênio do game design é o cara que bola isso de tal forma que vai ficando mais difícil, mas também mais estimulante e com mais recompensa. É lógico, é isso. Então nós estamos aqui usando a lógica já mais do que discutida, importantíssima, que é a lógica do fluxo, do flow de um game aqui num flow de reabilitação, não só física, mas física e cerebral, né? Exatamente. E jogo é aquela coisa, quando você pensa em deficiência, principalmente, ele não pode ser fácil o suficiente para você cansar de jogar, para você enjoar, e nem o difícil o suficiente para você desistir. Você tem que pegar uma média lá para fazer ele participando. E a gente começa a chegar numa média de 70% de acerto para ele continuar se movimentando. Se ele cair muito, desanima. Se também começar a ter 100%, 90%, 80% de acerto, ele também desmotiva. E você também tem, quer dizer, como você pede às vezes um exame clínico, um exame de sangue, ele te dá um intervalo de normalidade. Então aqui você começa a ter, com essas bases de dados, né, uma atualização desses intervalos de dificuldade, de recuperação, quem está demorando mais para mudar de nível, quer dizer, a comparação, né, quer dizer, o data mining que tem aí, inclusive para melhorar os processos de reabilitação, né? É isso mesmo, eu só vou passar de novo essa imagem, porque veja a dificuldade o menino tem, né? Não é fácil ele jogar um jogo, então esse jogo você consegue adaptar de acordo com a necessidade dele. Tem um avatar dele aqui, olha. Se você aproximar ele da televisão fica mais fácil, se você afastar fica mais difícil. Então você consegue gerenciar e colocar qualquer tipo de deficiente para praticar aquela habilidade motora. Essa que é a ideia da reabilitação. Agora, só para... Eu falei do game, né? Mas a gente tá bate-papo, né? Lógico. Então eu vou também fazendo aqui o brainstorm. Eu estou pensando aqui em aplicações desse tipo de tecnologia para gradientes enormes de questões do corpo e cognitivas, né? Quer dizer, aqui a gente está num caso que é um caso, pelo menos eu sou leigo, mas é um caso mais grave, quer dizer, realmente é um negócio, reabilitação hard aqui, né? Só que eu acho o seguinte, no fundo, ninguém é normal. Todos temos deficiência. Ah, pessoa com deficiência. Todo mundo tem alguma deficiência em algum lugar. Inclusive cognitiva, não existe, eu sou perfeito cognitivamente, emocionalmente, fisicamente. Não existe isso, né? Então, o que eu acho interessante é uma tecnologia, a ideia de reabilitação, claro, tem esses casos clínicos graves de paralisia cerebral e coisas que são muito graves. Só que eu acho que tem também, é tão grande o escopo
dos problemas, inclusive às vezes emocionais, né? Então o pessoal reclama muito game, joga game demais, mas se é um game que também faz uma reabilitação emocional, quer dizer, tem várias, e ele pode fazer reabilitação emocional a partir, inclusive, de movimentos físicos. Então, eu acho que muda completamente o horizonte do que pode se fazer em termos de medicina, de cuidado com o corpo e com a mente, né? E como é que isso pode ser traduzido em novas interfaces, novos games, né? Uma coisa interessante, já pegando o gancho, as pessoas acham que o ato de você desenvolver algo para as pessoas com deficiência, você tem que ter um investimento muito grande para um número pequeno de pessoas, ou seja, ele não é viável, ele não é viável economicamente. Mas o raciocínio tem que ser um pouco diferente. Se você desenvolve um jogo que uma criança dessa consegue participar, você torná-lo mais fácil ou torná-lo viável para as pessoas que têm habilidades motoras melhores, ele é muito mais fácil. Você não consegue, ao contrário, um jogo que você tem que segurar objetos, que você tem que fazer uma tarefa difícil. Como é que uma criança dessa vai utilizar? Então, o ato de você descobrir coisas na deficiência, ele acaba trazendo algo que com certeza vai ser muito mais fácil você aplicar para uma população em geral. De novo, a questão da escalabilidade. É isso. Então, pessoal, aqui a gente fala dos assuntos também pensando do lado econômico, né, financeiro, de gestão de projeto. Então, a escalabilidade aqui é um fato. Quer dizer, o jogo que pode ser usado numa certa configuração por uma criança com paralisia cerebral, ele pode ter uma outra configuração para uma pessoa da terceira idade ou alguém que está desenvolvendo algum tipo de demência. Isso acontece, né? Que as pessoas, como eu disse, é um espectro muito grande de problemas e a população, inclusive brasileira, está envelhecendo. Então, quando você trabalha com tecnologias assistivas que são escaláveis, quer dizer, o que você falou, quer dizer, primeiro, não são tão caras assim pelo ponto que já chegou a tecnologia. E segundo, tem realmente uma escalabilidade que dá um retorno enorme. Então, quem é investidor, né, políticas públicas, empreendedores, quer dizer, tem aqui um espaço enorme, porque a escalabilidade desse tipo de imersão, né? Não é chamado de tipo de metaverso, esse tipo de imersão criativa é enorme, é um oceano azul. E a gente pode ir para as pessoas típicas também, né? Educação física em escolas, assim por diante, ou seja, você começa a pegar uma gama infindável de pessoas. Então a gente viu aqui só um gráfico de que as crianças, quando praticaram paralisia cerebral, elas aumentaram a percepção de esforço, então aquilo serviu como uma forma de no futuro se tornar uma prática de atividade física para essas crianças. Então a gente viu um pouco essa primeira categoria, que é o retrato de vida, agora a gente vai para uma outra categoria, que é o que a gente chama de mundo virtual. O mundo virtual no metaverso é o ato de você criar mundos, mas não necessariamente eles representam aquilo que existe no real. Bom, como se a gente criasse... Então, rapidamente aqui, nós estamos entrando no item 2, mundo virtual. Vou pedir para você falar de novo essa diferença entre a vida, o retrato de vida e o mundo virtual. Isso, o retrato de vida... Você está mudando a dimensão do problema. Isso, essa já é uma outra categoria. É outra categoria. Então, retrato de vida é o ato de comunicar pessoas, de você interagir, de você acompanhar o outro, de você ter comunicação. Esse é o retrato de vida. O segundo agora é o mundo virtual. Não que não possa acontecer retrato de vida dentro do mundo virtual. Você tem as quatro. São as 4 categorias. Então, só vou falar aqui de alguns comentários que a gente pediu para o pessoal intervir. Eu vou passar rapidamente aqui algumas das questões antes da gente entrar na segunda categoria. Então, deixa eu ver aqui. Beleza. Aqui uma pergunta do Luiz Oliveira. Quando você acha que sensações e sentidos serão disponibilizados? Será possível cheiros, sensação tátil, coisa do gênero? Não, já é possível. Já é possível. O problema é o custo para isso, né? Então, quanto mais sensações você coloca, maior vai ter que ser o investimento, maior o custo. Outro dia eu fui ao cinema, estava ali sentado vendo o filme, uma cadeira da frente tremia o tempo todo. Aí eu me toquei que tinha um assento especial no cinema para quem quer assistir o filme em 3D e com balanço e tremores de acordo com a ação do filme. Quer dizer, a parte tátil é mais fácil. A parte de cheiros e outros estímulos aqui, acho que também depende do contexto, né?
Então você consegue controlar o tato, você consegue controlar o cheiro, você consegue controlar a temperatura também, conforme esquenta, você esquenta o ambiente. Tudo isso já é viável. O problema é sempre o custo. Claro, o custo e se você colocar uma roupa toda que se aquela roupa consiga interagir com a tecnologia, você vai ter compressões, você vai ter tudo, já existe, mas isso não é uma coisa que seja escalável e não é uma coisa viável para o dia a dia. Agora aqui tem uma não acho que a gente que vá estudar, porque aí você precisa de um valor muito alto muito aqui. Grande, né? Muito grande. Agora aqui o Wanderson pergunta, mas e o lado negativo do metaverso? Calma, Wanderson, vamos chegar lá. Calma lá, nós estamos levantando as categorias aqui, depois a gente vai entrar, não se preocupe que nós vamos fazer críticas aqui, porque a gente já está falando sobre isso, quer dizer, tem que usar de forma inteligente, de forma criativa, percebendo que é um leque de ferramentas, né? Então não é uma receita que você vai lá e tira da estante. Tem essa interação com essas tecnologias, que se as pessoas que fazem a interação não tiverem criatividade, aí realmente já é um problema para levantar, né? O Luiz Oliveira fala que lembra do cinema sensível, descrito no livro 1974. Bom, isso aqui basta lembrar também da Laranja Mecânica, também a cena de cinema ali, impressionante, né? Marco, o metaverso não tende a ser, em alguns casos, como startups, fintechs e outras, que num primeiro momento se tornaram um boom e agora muitas estão declinando, acumulando prejuízo? Vou fazer um comentário. A internet, a tecnologia, ela é feita dessas ondas, inclusive palavra-chave, né? Blog, alguém usa blog ainda? Vlog, né? Então, a própria denominação, VHS, puxa, onde você vai? Vou alugar um VHS, um DVD. Então, os suportes mudam, as empresas, muitas mudam, outras se adaptam e crescem. Tem toda uma discussão aqui. Eu acho que quando a gente fala de metaverso, na definição que a gente está usando, que foi oferecida pela própria inteligência artificial, não é uma coisa que começa e acaba, porque nós estamos falando da internet exigindo mais inteligência, imersão e criatividade, ou seja, inovação e empreendedorismo para usar a internet. Isso que é o metaverso. O metaverso não é, digamos assim, o Facebook ou sei lá, o ICQ, para o pessoal que é mais velho, né? Não é uma marca. Claro, o Facebook adotou a marca Meta, uma jogada inteligente, né? Mas vejam, essa inteligência do Facebook é usar, não esgota o significado do fenômeno. Senão seria confundir bombril com palhinha de aço. A palhinha de aço é um negócio extremamente útil. Agora, você pode comprar da marca Bombril. Claro, dependendo da força da propaganda, você fala, me manda um Bombril, mas você quer qual? De qual marca? Não, um Bombril, né? Não, o metaverso não é a mesma coisa startup ou fintech. Não é uma startup pode ser na internet 1, 2, 3, 8, 10. Startup é uma forma de empreender, né? Uma forma de viabilizar projetos das mais variadas finalidades. A mesma coisa fintech. Fintech é a tecnologia financeira, ela não para de evoluir. 20 anos atrás ninguém falava de criptomoedas. Hoje você tem criptomoedas, NFTs, quer dizer, são temas, são áreas, mas não são marcas nem empresas específicas, né? Senão a gente diria que as mídias sociais são Orkuts. Pô, e aí, você viu o último Orkut? Não, Orkut foi uma que começou, teve um auge e depois... Que eu achava melhor que o Facebook, por exemplo, e não foi quem sobreviveu. E não foi quem sobreviveu. Então, boas perguntas aqui, agregando, né? Bom, a Carolina Dias faz uma pergunta aqui interessante. Como agregar e incluir o metaverso de forma dinâmica no corporativo, no ramo esportivo? Guarda essa pergunta, eu vou fazer suspense, porque nós vamos falar de reabilitação e, obviamente, que também o setor esportivo é um lugar onde a reabilitação ela é fundamental, né? Qualquer esportista ele tem que se cuidar, porque ele vai ter que competir, se for competitivo, ele vai ter que passar em alguma... Qual é o esportista que não tem reabilitação? Nós vamos falar daqui a pouquinho dos esportes no metaverso. E os próprios esportes no metaverso. E como que você vai praticar atividade física, ser ativo no metaverso. Exato. Já está chegando também. Já está chegando. Então, ótimas perguntas. O Luiz Oliveira também fala de hologramas das pessoas. Quer dizer, também tem essa forma de apresentar o ícone da identidade pessoal, que é um holograma.
E o Marco pergunta, como os grandes players do mercado de tecnologia definirão seus direitos autorais e lucratividade sobre essas soluções? Também uma ótima pergunta, vamos deixá-la mais para frente, porque eu quero saber mais agora do mundo virtual, né? O mundo virtual. Então a gente falou primeiro do retrato de vida, quer dizer, entender o metaverso como uma forma de imersão, cada um vai ter que construir a sua de forma criativa, senão você vai virar pior que um robô, menos inteligente que um robô. E o mundo virtual, Carlos? Então, o mundo virtual é quando você cria um mundo onde ele é bem diferente do real. Então, você pode se tornar um robô, virar um robô, você pode virar o que você quer, uma nave espacial. Então, não existe o que existe no real. Você tem que fazer uma transformação e você pode ser o que você quiser. A pessoa pode criar o jogo que ela quiser. Então, um dos parques, por exemplo, de mundos virtuais que tem no Brasil, na América do Sul, o maior fica na cidade de Gramado, onde é um lugar imenso, as pessoas se conectam, uma joga com o outro, você pode escolher o que você quer, voar, não voa, então você consegue ser qualquer coisa. Senão, respondendo uma das perguntas, né, as pessoas têm muito receio de como é que você controla o ambiente virtual, em termos éticos e tudo mais. Isso funciona como no Google Meet também, tem sempre alguém lá que quer falar que você, olha, deixa eu te mutar, olha, aquela pessoa não está a imagem, deixa eu cortar, que não está indo... Você vai ter que ter um jeito. Tanto moderação, mediação e moderação. Tem que ter um moderador. Tanto que, não sei se você já entrou nesses mundos virtuais, lógico que você já entrou, mas quem não entrou, você se torna um avatar e aí você tem vários avatares. E um dos problemas é que os avatares começam a se sobrepor. E aí tem um chato lá que ele fica se sobrepondo em cima de você, ele fica passando em cima de você. E aquilo você começa a falar, o cara está fazendo um bullying comigo, está me perturbando a vida, que ele fica te seguindo, literalmente. E hoje em dia já tem um botão que você coloca lá, ele te faz uma cápsula e você simplesmente fica inativo, ele não consegue se aproximar de você, você se protege. E você pode se proteger só de uma pessoa, olha, não quero que aquele avatar chegue perto de mim. Então veja, vai tendo os problemas, a própria tecnologia aparece com as soluções. Tá? Então aqui, isso daqui é uma coisa muito interessante, Justo, que é como que nós vamos nos movimentar no metaverso. Então a grande pergunta é, o metaverso ele só é estático? Isso quer dizer que você só mexe com a tecla do computador? Como é que eu faço para praticar uma atividade física no metaverso imersivo? Naquele metaverso imersivo onde você vai colocar o óculos, você está no mundo virtual, tudo 360 graus é virtual. Como que você se mexe com uma segurança, sem cair? Como que você consegue ter o controle das suas mãos e dos seus pés? Como é que o avatar vai ter a sua representatividade? Começam a surgir essas plataformas, que é uma plataforma onde você tem um sapato especializado com umas pastilhas, você fica fixo nessa plataforma, você fica preso nessa plataforma e essa plataforma, o sapato, ele se conecta com os óculos junto com as luvas, junto com os aparelhos nas mãos. E aqui ele está aprendendo a andar nessa plataforma. Então você desliza nessa plataforma, você mexe um pé, fazendo movimentos rotacionais, daqui a pouquinho ele vai de frente para trás de um lado para o outro. Olha lá, ele está aprendendo a andar no metaverso. Se você for pensar isso em reabilitação, é maravilhoso. Uma pessoa que não consegue, por exemplo, ficar em pé de uma forma individual ou de uma forma automática, ela consegue ter um apoio. E eu acho que isso para atividade física, que estavam perguntando como vai ser. Atividade física, exatamente. Isso é uma atividade física. Esse aparelho custa mais ou menos $10 mil. Tem esteira que você vai em academia que custa mais caro do que isso. Então não é algo impossível. Desculpa, R$10 mil. 10 mil reais. 10 mil reais, 10 a 15 mil reais. Então não é algo impossível, é algo viável. Está aqui a base do tênis. Quer dizer, aqui está voltando aquele conceito, né? Quer dizer, o mundo virtual, ele tem uma plasticidade que o mundo real não tem. Quer dizer, você vê um equipamento desse, ele serve para reabilitação, serve para treinamento, serve para aprendizado, serve para lazer. Quer dizer, não é só que é escalável, mas ele é transversal, transdisciplinar. Ele pode estar sendo usado como terapia, como lazer, como educação, como saúde mental. Quer dizer, é muito interessante essa que eu estou chamando de uma plasticidade do digital na relação com o corpo das pessoas. Quer dizer, pode ser um corpo gordo, um corpo menor, pode ser um corpo deficiente, pode ser uma pessoa que não tem boa visão, não tem audição. Quer dizer, é uma possibilidade, de certa forma, do ser humano se complementar no próprio corpo físico e sensorial que não tem precedentes, porque antes você teria que fazer cada pessoa, cada tipo, digamos assim, de problema ou de demanda vai desenvolver o seu equipamento. Quer dizer, esse equipamento que você mostrou aqui, o anterior, são plataformas que servem, digamos, da reabilitação num centro de saúde até turismo, para o sujeito ter uma experiência de esqui
de brincadeira, mas bom, você vai aqui, você já vai ver como é que é a pista de esqui lá em Chamonix, e depois quando você chegar lá você já conhece a pista, porque você brincou nela aqui. Estou dando aqui viajando. Mas é isso mesmo. Pode servir para turismo, para nadar, mergulhar, para escalar, para fazer uma série de coisas, assim como reabilitar, seja no aspecto, digamos assim, neurológico, seja no fisiológico mesmo. Então isso é muito incrível. Quer dizer, a plasticidade é o quê? Potencial para inovação. Porque às vezes você não vai inventar a máquina, você vai usar a imaginação e a criatividade para um novo jeito de usar a máquina. E só está no começo, hein? Um novo Essa serviço. é uma primeira geração, imagino que vai vir por aí. Que vai vir por aí para design de serviços, de produtos, formas de marketing. E vai baratear cada vez mais. Então aquele agora vai começar a correr no metaverso e as pessoas já estão questionando a reabilitação ou as lesões que vai causar esse tipo de atividade quando você fizer por muito tempo. A coisa é maluca, é um ciclo, né? E essa que é a ideia, você tem a plataforma, você tem os 2 aparelhos para você localizar os membros superiores, as conexões com os pés, o óculos, olha o apoio que tem, a estrutura que tem nesse aparelho. E se você quiser, você consegue nadar, não dá para ver muito bem em cima, mas seria um ambiente no fundo do mar, você solta o seu corpo e olha lá, e você começa a nadar no metaverso. Isso é uma coisa de louco isso, muito interessante. E você veja que com segurança, hein? Total. Talvez com mais segurança do que se você estiver no real. Pelo Academias do futuro submersas. E ela já é viável, né? Eu acho que está, inclusive, demorando para chegar nas academias. Bom, a gente vai ver só umas possibilidades práticas desse mundo virtual. Estou pensando aqui só, desculpa, né? Imaginando junto, né? O pessoal gosta de subir parede, né? Quer dizer, você imagina você subir a parede, só que usando um capacete, aquela parede vira o pico do Everest. Porque você vai estar... Tá tudo ali, é físico, você está subindo, mas eventualmente aquilo está recoberto por uma imagem que te dá uma outra perspectiva, um outro tipo de aparelho para você subir aquilo, por exemplo, quer dizer, que também vai regular a força. Porque você sobe uma parede dessa, se você não tiver muito treino, no segundo você já cai. E a turma chega, os que estão muito bem preparados chegam lá em cima. Agora, se você tem um guindaste sensível, que você pode modular a energia, quer dizer, o esforço da pessoa, você vai ter gente que pode não ter o peso, não está perfeito para fazer alpinismo, mas vai fazer um alpinismo introdutório virtual, com esforço físico, não é só uma coisa que ele está vendo, ele está pegando, quer dizer, híbrido, né? Quer dizer, a realidade física com a sensorial. Uma das coisas que questionam bastante é, se você treina uma pessoa com deficiência ou qualquer pessoa num ambiente virtual, quando você vai para o real, ela consegue transferir, ela consegue pegar aquela habilidade que ela aprendeu no virtual e jogar ela para o real? Então, se você aprender a escalar no virtual, será que se você for escalar no real, você aprende? Então, a gente tem vários trabalhos tentando ver a transferência de virtual para o real e a gente vê que isso é mais do que possível, Gilson, por um motivo. No virtual, você consegue criar tarefas que sejam inclusive mais difíceis do que no real. Claro. Então, se você consegue criar tarefas que chegam a ser perto do impossível ou tarefas em que você põe mecanismos do meio ambiente que não existem no real, mas que são mais difíceis do que aquele do real, você prepara uma pessoa para uma escala superior de preparação física. Ela vai ser treinada num ambiente que não existe, que ele é mais difícil do que o real. Quando ele for para o real, ele vai achar aquilo fácil. O pessoal se você escalar um Everest no esporte, está aí. Essa. Se você aplicar, se você criar uma tarefa no esporte que seja de escalar algo que seja mais difícil do que o Everest, quando você for tentar subir em algum morro, isso aqui está fácil pra caramba. Vale para qualquer coisa, jogar tênis, qualquer coisa. Qualquer coisa. Então é mais ou menos por aí que está. A gente consegue criar tarefas com movimentos de bola vindo na sua direção que é impossível elas virem no mundo real. Não só de velocidade, como de direcionamentos e tempo, que ele não existe no real. Se você está preparado para uma variabilidade quase que perto do impossível e você consegue resolver esse problema no virtual, quando eles te mandarem uma bolinha no real, você vai chegar e falar, cara, para. Imagina para treinar goleiro. Imagina para treinar goleiro. Olha, o pessoal vai chutar, mas agora você vai treinar com a inteligência artificial. É por aí. E aí você vai... Tá um pouco cedo ainda, mas já tem... Gilson, Tempo. Porque o cara fala, não, eu quero treinar mais. Não é causal. Hoje eu pego 60% dos pênaltis, eu quero pegar 80%. E aí ele vai. Pensou, ele começa a jogar a bola que ela para no caminho, depois vai...
ele consegue criar umas coisas e quando o cara for chutar talvez seja muito mais fácil. Né? Exato. Por aí que vai. Então, isso aqui é um exemplo que a gente tem na reabilitação, as pessoas começam a criar, é verdade que aqui são para pesquisas e tudo mais, onde você pega objetos, você consegue soltar esses objetos dentro de algum alvo, de alguma coisa. Esse trabalho ele é muito legal, ganhou prêmio, a pessoa fazendo reabilitação de queimado, ela queimada, e eles criaram um joguinho relacionando com neve. Então o ato dele jogar na neve, que é o oposto do queimado, ele diminui a dor durante a prática da tarefa. Ganhou prêmio esse trabalho e tudo mais, que cognições cerebrais, locais cerebrais identificavam aquela fisioterapia, aquela reabilitação com menos dor quando ele estava no jogo do que quando ele estava sem o jogo. Inclusive você distrai quando você está no jogo, né? Aqui também é uma tarefa com lesados medulares que a gente fez. Pessoa com lesão medular tem que melhorar a capacidade física dele. Veja que é o mesmo jogo, só que agora você vai para um outro nível. Aquela criança ela tinha uma dificuldade para se mexer. Esse daqui, os membros superiores, ele consegue mexer bem. Então você dificulta um pouco a tarefa. Não é o caso, aqui até que está fácil demais, mas veja como você põe distâncias onde ele vai ter dificuldade para pegar. Olha lá, e aí ele precisa exercer contração muscular para pegar aquela tarefa. Aí ele vai ganhando pontos e vai evoluindo dentro do jogo. Perfeito. E aqui umas tarefas que a gente faz que você une a realidade virtual junto com estimulações transcranianas. Está chegando muito isso, como se fosse um choquinho no cérebro, indolor, você sente só um tremorzinho. Está crescendo muito usar estimulações transcranianas por correntes contínuas junto com realidade virtual, onde você consegue melhorar a capacidade das pessoas com deficiência, tanto pode ser sentado como em pé. Olha, esse menininho ele tem um capacete com os estímulos elétricos, enquanto ele joga. E se ele tem que pegar, encostar o pé no alvo, ele está recebendo os estímulos elétricos e a gente percebe que ao você colocar duas intervenções, que é a realidade virtual combinada com outra, é mais eficaz do que você usá-las separadamente. É a combinação de procedimentos de reabilitação. Aqui são os laboratórios virtuais. Esse é um laboratório que a gente tem lá na USP, que é o laboratório de pesquisa. Então você vem, você pega um avatar, aqui estão todos os membros do laboratório, uma parte, e nós fizemos não sei se foi a primeira defesa de mestrado, isso foi há 1 ano atrás. A candidata, ela fez sobre paralisia cerebral e metaverso, ela fez a apresentação, a banca, cada um escolheu ser um avatar e ela fez a apresentação dentro do metaverso e depois ela conversou dentro do metaverso com a banca, respondeu as perguntas e tudo mais. Muito interessante essa plataforma. Esse é o Mozilla Hub, ela é gratuita, ela é gratuita até 15, 20 pessoas. Se você tiver que usar mais do que 15, 20 pessoas, você tem que pagar. Um pouco parecido com o Discord também, me parece que até 15, 20 pessoas você consegue usar gratuito. Mais do que isso, lógico, aí você tem que começar a monetizar. Isso daqui, Gilson, foi um dos trabalhos mais bonitos que eu acho que eu fiz com autismo. Nós fizemos a primeira corrida do metaverso para transtorno do espectro autista. Então chamou Cometa, Corrida no Metaverso TEA, transtorno do espectro autista. Nós tivemos 40 pessoas participando. Como que funcionava? Nós criamos um mundo virtual, também no Mozilla Hub, uma ilha, e aqui estão os participantes, 3 participantes, cada um escolhe um avatar, e eles vão correr usando a setinha do computador. O que a gente queria saber? Se as pessoas com autismo, como que elas reagiam para escolher os avatares, que personagem elas utilizavam, que personagem ela escolhia, se elas conseguiam mexer na setinha do computador e se elas sabiam exatamente o momento que precisavam virar, se elas diminuíam o tempo durante a corrida, e a gente comparou com crianças com desenvolvimento típico para ver o que acontecia. E como que funciona? Eles correm, Gilson, de uma forma bem... Estão se preparando aqui, tem um juiz que ele tem uma vista superior. E olha lá, sai todo mundo correndo, um ficou para trás, o André vai ser o último, ele vai para frente, aí ele vai virar, vai lá André, vira lá no fundo, a raposinha já vai chegar em primeiro aqui, a chegada é aqui no poste. Foi 1, 2 e tá lá então. A primeira foi, se eu tô lendo o nome, Elisa, a segunda Vitória e o último foi o André. E aqui 40 pessoas correndo, foi muito interessante. A terceira categoria, José, é o mundo espelhado. O que é um mundo espelhado? O mundo espelhado, diferente do mundo virtual, é uma representação ou tentativa de representar de uma forma fidedigna no ambiente virtual o que acontece no real. O mais conhecido é este, chama-se Terra 2. Eles criaram um mundo virtual, pegaram a Terra, dividiram em 100 metros quadrados, quadradinhos de 10 por 10 e começaram a vender. Foi a única coisa que eles fizeram. Mas vendeu muito, tem cidades que já estão completamente compradas, você escolhe o espacinho que você quer, você vai lá, você compra e fica a marca, a bandeirinha do país de origem. Vou mostrar para vocês como que funciona. Então tá aqui, você compra uma terra,
Então eu fui lá, por exemplo, na USP, aqui é o relógio da USP, eu fui ver quanto que estava o terreninho da USP. Cada quadradinho desse é 100 metros quadrados e esse terreno está valendo 0,7 de dólar. Cada quadradinho 0,7 de dólar. Veja, compraram só o relógio, o resto não está para vender, tá para vender, mas ninguém comprou. Ninguém comprou. No entanto, se a gente for para a cidade de Oxford e a gente for para a Universidade de Oxford, o terreninho está 15 dólares. E aqui sim, você já tem ela toda comprada e aqui está a bandeirinha do país. Isso quer dizer, Gilson, que não tem mais como segurar. O que vai acontecer com isso? Não tenho a mínima ideia. É especulação de terreno virtual? Gilson, especulação de terreno virtual. Agora, se vai valer a pena ou não vai valer a pena, eu não sei. Mas se esse negócio vingar e Oxford quiser construir a universidade dentro dessa Terra 2, ele vai ter que comprar de quem adquiriu isso daqui. Ou ela vai lá e faz o Terra 3. Ou ela vai lá e faz o Terra 3. Dizem que esse vai ser difícil pegar, viu? E aí ela vai lá e fala, quem for do Terra 3 tem um certificado de Oxford. Pronto. Quem for do Terra 2 tem um certificado do Terra 2. Mas o de Oxford mesmo vai ter uma NFT de Oxford com um endereço único no blockchain. Quer dizer, se é que não é ela que já comprou. Se é que não é ela mesma que já comprou, achando que poderia ser uma ferramenta de marketing interessante. Então, para as universidades, falando de universidade, claro, nós somos professores universitários, mas qualquer entidade, qualquer instituição educacional, qual a presença no metaverso? Que experiências são possíveis para o aluno do fundamental, do médio? Já nem vou falar de jardim de infância, porque tem uma discussão aí sobre, vamos dizer, não só quando começar a expor a criança ao metaverso, mas também como é que isso evolui, se tem controle, mediação de pais, e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, a partir do fundamental, é inevitável. Médio, superior, N espaços, quer dizer, a própria ideia do que seja um espaço, e como é que você associa o espaço físico com espaços virtuais, mais de um. Então nós estamos construindo lá, começando a construir o metaverso da USP. E aí, onde é que ele está? Que lugar é esse? E como é que se promove inovação e empreendedorismo num espaço desse? Porque de repente a gente fala, não, você pode criar um espaço dentro do metaverso da USP e a partir dali brota, não, o pessoal falando fintech, startup, pode, ué. As universidades já estão fazendo isso, já estão criando plataformas onde os próprios estudantes, e muitas vezes não de graduação, mas de ensino médio, escolas técnicas, quer dizer, tem uma mudança pedagógica que isso aí, quer dizer, isso aqui é a ponta do iceberg, é uma mudança gigantesca de paradigma. Eu não sei nem se paradigma é a palavra suficiente, na minha opinião, para descrever, por exemplo, isso, que é uma mudança da relação entre conhecimento, espaço físico e a gente não sabe nem como resolução vai fazer de problemas. Estão falando que você vai poder minerar, vai na Amazônia. Mas pode ter especulação. Claro que tem especulação, porque no mundo real existe especulação. A especulação não é uma invenção do metaverso. O pessoal, não, o Bitcoin gerou especulação. Não, o Bitcoin é mais um ativo, é mais um pedaço dessa nova realidade. O Bitcoin já é metaverso, é mais um. Tem especulação? Tem. Assim como tem especulação no mundo real. Então, a questão financeira e inclusive a questão, primeiro, do acesso à informação e conhecimento, e segundo, de como é que ele é traduzido em emprego, renda, reabilitação, são questões que estão em aberto. É isso que o pessoal às vezes projeta, tanto coisas boas quanto coisas ruins que já existem no mundo real. Só que a definição do que é real e da relação do real com o virtual muda de forma radical. É isso mesmo. Maluco, né? Bom, aqui, possibilidades práticas do mundo espelhado, que é esse ato de você tentar criar tarefas idênticas a que existem no real, no ambiente virtual. Essa imagem também é meio maluca, né? Na reabilitação. Então, tá aqui, você cria o ato de podar uma planta, por exemplo. Então, você vai lá na reabilitação, uma pessoa pós acidente vascular encefálico, pós derrame, então ele está lá com a tesoura, tenta podar. Aí ele, puxa vida, eu não quero podar, eu quero, por exemplo, trocar tarefa. Você clica no computador, ele vai mudar, você vai servir chá com o bule, por exemplo. Então, essa é uma tentativa de você executar no ambiente virtual exatamente a réplica do que existe no real.
Essa aqui também é muito interessante, já uma forma mais cara de utilizar a realidade virtual, mesmo não imersiva. É uma plataforma que é como se fosse uma esteira, só que ela tem uns pistões, então ele se mexe exatamente como a ponte se mexe. Então ela fica suspensa e está lá, olha. Conforme a ponte se mexe, ela vai executar a mesma coisa. Você tem que estar fazendo no virtual o que poderia acontecer no mundo real. Tá? Ela está fazendo treino de prótese, né? Perdeu uma perna e está treinando. E aqui a gente também tem uns joguinhos que tentam representar o que acontece no real. E mais do que isso, Gilson, essa coisa muito interessante, o trabalho que a gente fez. Conforme você joga, o jogo, a webcam capta a sua expressão facial e ela consegue identificar se você está aproveitando, se você está chateado, se você está distraído. Conforme ela identifica se você está distraído, se você olhou para o lado e não presta atenção no jogo, ela imediatamente muda o jogo. Ela muda o jogo para pegar e puxar você de novo para o jogo. Então veja que interessante, melhor do que o terapeuta, ela vai conseguir definir se aquela pessoa está interessada naquilo que ela faz ou não. Então funciona mais ou menos assim, tá aqui, ele precisa pegar um palitinho e colocar dentro de uma cumbuca, então ele vai lá, pega o palitinho e vai e leva atrás de uma cumbuca. Veja que é tudo realidade virtual não imersiva, o custo é baratíssimo, você só precisa da webcam e conexão com a internet. E aí ela consegue fazer tarefa dos membros superiores. Isso é uma coisa que cresce muito, o Gilson vai surgir daqui a pouquinho. Nós estamos tentando desenvolver a captação de frequência cardíaca. Vocês já vão perceber lá, ó, enquanto ele joga a frequência cardíaca pelo webcam. A webcam vai pegar a frequência cardíaca, a webcam vai pegar a pressão arterial, a webcam vai pegar a saturação de oxigênio e possivelmente contagem de hemoglobina. Gilson, quando você entrar no hospital, você não vai passar naquela triagem mais. Você chega, a própria câmera já vai mandar para a enfermeira dados seus de frequência cardíaca, pressão arterial, inclusive de algumas hemoglobinas e hemogramas básicos. Você vai conseguir saber se a pessoa está. Daqui a pouquinho diabético, você vai fazer diagnóstico via webcam e acompanhamento via webcam. A gente acha que em um ano isso daqui já vai começar a funcionar. A agilidade que está e veja os benefícios que você vai ter. Quando você for fazer uma atividade física na frente da webcam, você vai saber o controle da pressão arterial da pessoa de forma integral, 24 horas da prática. E último, realidade aumentada, que é a última categoria do metaverso. O que é realidade aumentada? O ato de você projetar objetos virtuais no ambiente real. O mais famoso deles acho que é o Pokémon Go, onde você projeta os monstrinhos, aí você vai lá, tem que atirar nos monstrinhos, brincar, adquirir. Essa aqui é uma tarefa que nós criamos também, é um quebra-cabeça virtual. Então é uma realidade aumentada porque eu estou vendo o fundo da minha sala e aí tem as peças no quebra-cabeça e eu tenho que juntar essas peças do quebra-cabeça e o terapeuta ele pode escolher a imagem que ele quer, o computador ele divide em quantas partes e coloca aonde você quiser essas peças. Se você quer facilitar ou se você quer dificultar. Então tá aqui, esse já é uma realidade aumentada, onde objetos virtuais são projetados dentro do mundo real. Esse é um joguinho que a gente tem também. Você liga a webcam e vão aparecer letras, aparece a letra O, por exemplo, e o indivíduo ele tem que ir tocar a mão na letra O. Então, para alfabetização, põe letras, palavras, frases, completar frases, tudo você pegando os objetos que aparecem no ambiente real. Então, eu acho que falta pouco para o metaverso se tornar realidade. 3 são as coisas importantes para o metaverso e para o futuro. 1, óculos avançado. Para entrar no metaverso imersivo, a gente falou um pouquinho, precisa melhorar os óculos. 2, conexão. Gilson, não sei se você concorda comigo, mas o celular faz tudo, menos ligar. Se eu vou tentar ligar para alguém, não funciona. E não é só o WhatsApp. Eu vou ligar, às vezes, num telefone normal, me corta a conexão. Então, a conexão está muito ruim. Acredito que com a entrada do 5G... É o 5G. Está no início, aí resolveram soltar o 5G e botaram todas as estruturas no 4G. Então, você começa a ter uma modernidade que ela começa a ir muito rápido economicamente, as coisas não se sustentam. Então, sem conexão e sem óculos, você não vai conseguir a interação das pessoas. Como essas duas coisas ainda estão engatinhando, eu acho que vai demorar um pouquinho para a gente ver o metaverso da forma como o Facebook imaginava. Como é que você estima isso? 3 anos, 5 anos ou 10 anos? Difícil dizer, mas eu acho que menos de 3 a 5 anos não é. 3 a 5 anos. Eu acho. Então, olha lá, pessoal, 3 a 5 anos... Desculpa, o MBA. Deixa eu até tomar um pouco d'água aqui, porque até embarguei a voz agora. O MBA são 20 meses. Quer dizer, é o tempo de desenvolver um projeto, uma ideia, uma inovação que possa entrar para o mercado daqui a 3 a 5 anos. O timing é agora, não é você esperar quando já está tudo funcionando, agora eu vou ter uma ideia. Não, a hora é exatamente essa, quer dizer, você
já tem aqui o que é tecnologia, definições, ferramentas evoluindo. A gente sabe o que está faltando, mas não é que esse que está faltando vai levar 10, 15 anos. 3 a 5 anos. Então, Acredito, é o momento de entrar assim, agora. Então, você precisa entrar como? Então, o MBA, ele está organizado de tal forma, são 3 módulos que vão exatamente viabilizar que você construa esse projeto de longo prazo para empreender com um vetor de inovação, de criatividade, que é o X da questão. Por quê? Não é uma coisa metafísica, a inovação, a criatividade. É que a nossa infraestrutura, os meios de produção, os meios de consumo, os meios de financiamento, tudo está sendo transformado com uma radicalidade que o que nós vimos da internet até agora é assim, é um muito pouco comparado a esses potenciais de plasticidade, escalabilidade e criatividade. É sem precedentes. Pô, não tem pontos negativos? Tem, tudo tem pontos negativos. Mas se você pensar a crise que a gente está vivendo e o potencial de gerar novas soluções, também novos problemas, mas são problemas que já surgem dentro desse ambiente. Então, assim como você tem problemas de abuso de tempo de tela, ou de uma criança que fica muito tempo sentada jogando, isso vai gerar problemas tanto fisiológicos como de saúde mental, só que nós estamos aqui já entrando num nível de tecnologia que, primeiro, ele é híbrido e, segundo, ele tem como pressuposto um monitoramento da própria saúde. Então, isso é diferente. Quem é velho como eu, pegou a internet -1, 0, 1, 2, e agora estamos na 3ª geração, quer dizer, nunca, naquela época, era uma coisa muito, praticamente unidirecional ainda, muito parecido com os meios de comunicação anteriores, televisão, cinema, rádio. Você tinha um ponto de emissão e muita gente recebendo. Quer dizer, a internet no começo ainda era muito isso. O e-mail começou com e-mail, então você mandava um e-mail, recebia um e-mail, ou você podia mandar uma lista de 100 amigos, mas era sempre um ponto distribuindo. A evolução, isso que o metaverso ou a imersão criativa vai revelando, é um nível de comunicação mesmo, quer dizer, de colaboração, de compartilhamento, quer dizer, essa dimensão da imersão, quer dizer que o próprio corpo, seja para reabilitação, seja para novas experiências, está entrando numa nova configuração. Eu estou falando do ser humano. Então, quer dizer, nesse contexto, tudo pode passar por uma redefinição. Inclusive, redefinição de trajetória profissional. Porque vocês estão vendo a quantidade de demissões, né? Principalmente nos últimos 2 meses. Então o pessoal, quais são os problemas negativos, a crítica e tal. Veja, é uma transição tecnológica geral e dentro disso, dentro da própria tecnologia, é uma transição. Não é só mais a questão quem tem internet, no começo, quem tem e-mail, quem não tem e-mail. Depois quem tem um blog, se resolveu com as mídias sociais, eu tenho minha página no Facebook e tal. O nível de imersão e o quanto a identidade de cada pessoa passa pelo virtual muda. Então não é só uma transição tecnológica geral, mas dentro do digital é uma nova etapa. Nessa nova etapa, você precisa parar, todo mundo tem que parar e pensar como é que vai ficar o seu corpo, o seu trabalho, a sua forma de acesso à educação e cultura, lazer, tudo. Então um curso como o nosso, só para fazer o nosso marketing, é para gente que quer empreender nessa onda de inovação, porque essa onda de inovação ela é muito profunda, com potenciais de escalar enormes. Agora, quem que vai fazer a inovação? Ela não cai do céu, tem que ser articulada no processo real. E problema e solução vem junto, né? Você precisa do problema para ter a solução. Então é sempre assim, problema, solução, você vai num crescente, né? Bom, então qual o futuro do uso da realidade virtual, do metaverso na reabilitação? Eu acho que é isso, desenvolver jogos específicos, individuais para determinadas pessoas e aquela coisa, o computador conseguir controlar tudo isso vai ser muito mais eficaz e escalável do que a gente imaginava. Então são essas plataformas, essa é a minha vontade, Gilson, montar uma plataforma, é o Netflix da reabilitação.
Você entra lá, tem um joguinho, aí você entra dentro daquele joguinho, você escolhe, essa é a nossa plataforma, né? E aí você escolhe o joguinho, você vai lá, esse é um joguinho como Gênios de memória, que aparece a corzinha amarelo, verde, azul, verde, verde. Então você entra no jogo, só que em vez de serem aquelas bolinhas que você aperta, vão ser planetas. Então tá lá vermelho, vermelho, verde, aí você vai com a mão e segue a sequência. Não quer planeta, quer florzinha, você troca para flor, você faz o que você quiser. E o monitoramento online, com certeza o médico vai ter monitoramento online. Então, rapidinho, Gil, só para ter uma ideia, eu trouxe aqui um business plan do quanto seria para criar uma plataforma dessa. Então, depois, se você quiser, eu posso até mandar os detalhes. Pessoal, atenção agora, hein? Business plan faz parte aqui da nossa perspectiva de inovação, de empreendedorismo, pé no chão também. Então tem que ter um plano de negócios, business plan. Então, os parceiros, palavras-chave, resumos, posição, o consumidor, os canais e tudo mais. E qual que é a ideia? A gente pega a pessoa com deficiência, por incrível que pareça, quase 51 milhões. Nós estratificamos um pouquinho, pegamos 6 milhões de pessoas após uma estratificação que poderiam usar esse tipo de plataforma. Nós estamos falando no Brasil. Tá? Não só pessoas, mas você tem clínicas e hospitais também que podem ser consumidores. De todas essas clínicas e hospitais, tem 35 mil clínicas no Brasil, 6 mil hospitais. Nós pegamos 1.500 clínicas em 1.029 hospitais. 35 mil clínicas de fisioterapia no Brasil, pessoal. Nós tentamos fazer uma estratificação, quem que utilizaria. Então veja que os valores que a gente está pegando são valores bem razoáveis. Está aqui as possibilidades do jogo, no início você começa com um jogador de graça, conforme a pessoa vai gostando, você vai para um jogador prêmio, básico e assim por diante. E aqui, quanto custa desenvolver? O desenvolvimento de uma plataforma dessa vai sair R$283 mil aproximadamente, só de investimento em desenvolvedor, são quase 3 mil horas, vai dar 180 mil. E a gente tem que dizer que no Brasil é uma da mão de obra, por um lado, interessante, com uma boa formação, mas um custo muito mais baixo, por exemplo, se você for pegar um desenvolvedor na Inglaterra e assim por diante. Então é um ambiente muito interessante e o metaverso permite. Olha, vamos pensar aqui, 283 mil, 285 mil reais. Isso, reais. Aqui é reais. Juntando aí mais impostos, tributos, alguns custos indiretos, nós estamos perto de R$500 mil bruto. Isso, se você vier agora para investimento de operação, você vai chegar exatamente em R$500 mil. Tá aí. É aquilo que a gente sempre fala, 100 mil dólares para você começar um negócio. Gente, é 100 mil dólares, esse é o número mágico das startups. 100 mil dólares. É interessante, você não menos consegue fugir disso, disso. você não põe o projeto não. no ar. E um break-even de 12 meses, mais ou menos. 12 meses. Tá? Se você quiser em 6 meses, mas aí também é uma coisa pouco não real. A gente tenta ver uma hipótese razoável de 1 ano. Tá? Então dá uns R$500 mil, não tem como. Isso daqui tem um custo de R$80 mil por mês. Esse é um problema porque R$80 mil por mês você precisa do desenvolvedor lá, 2, 3 desenvolvedores o tempo todo para dar suporte para a estrutura. Tá? E aqui a gente tem inclusive umas estratégias de usabilidade. Então, por exemplo, se você tiver 4.500 usuários, cada um pagando R$16 por mês, você vai ter um total de quase R$80 mil por mês. Veja, nós não estamos falando em nada 4.500 pessoas. Eu faria até um plano diferente, colocaria mais barato, abaixo de R$9. A pessoa vai lá, paga e muito mais facilidade, sem pensar, e vai muito mais gente utilizar. Imagina você conseguir vender plataforma para governo, para instituições e tudo mais. Então é uma coisa muito escalável. A gente está pensando em 0,07 da estratificação. Então você consegue chegar num break-even muito rápido, baseado com o que você tem de público e principalmente você não tem concorrência e não existe ainda. Tá? Isso porque se a gente não vai para hospitais, se for para hospitais com 32 hospitais você já está faturando R$80 mil. Eu estou falando isso daqui, Gilson, da gente pegar, quando você está no seu leito, em vez do fisioterapeuta ir lá fazer uma reabilitação, a sua tela da televisão vai ligar, vai aparecer uma inteligência artificial e falar, está na hora de você fazer ginástica, vai aparecer o joguinho, você vai começar a fazer ginástica, 15 minutos acabou sua ginástica, parou, tal, vai embora e o terapeuta fica controlando diferentes quartos. Você economiza quase 70, 80% de pessoa e você vai ter muito mais eficácia no seu atendimento. Por que muito mais eficácia? Porque a pessoa não vai fazer fisioterapia 1 vez por dia, 2 vezes por dia. Ela vai fazer fisioterapia várias vezes no dia. Você viabiliza a fisioterapia de 15 minutos, porque até o terapeuta ir lá, conversar e tudo mais, e vai e põe, você consegue agilizar o procedimento, vai mais efetividade no tratamento a um custo muito mais barato. Você faz a reabilitação com controle via computador e com joguinhos de reabilitação. Olha, quem já passou por UTI, e eu já passei por UTI, e eu só saí da UTI porque eu tinha que fazer uma reabilitação. E eu vou dizer, não era digital. Não é brincadeira.
Você sabe que a sua vida, apenas isso, ficar vivo, sair da UTI, depende de um exercício idiota, vamos dizer assim, muito simples, só que uma pessoa numa UTI, aquilo ali é um desafio gigantesco, né? Então, quantas pessoas terão, dependendo, por exemplo, pode ser um acidente, pode ser uma cirurgia, pode ser um pós-cirúrgico que se complicou, que você foi para a UTI, você está com uma dificuldade respiratória, você tem que fazer assoprar lá num tubo para a bolinha mexer e tal. Qualquer exemplo vale, as situações são infinitas. Se você não tiver o estímulo, e às vezes a pessoa está num pós-cirúrgico que também abalou emocionalmente, sei lá, o cara saiu do incêndio, perdeu a família no terremoto e tal, ele nem sabe se quer viver, né? Então imagina ainda ter que fazer, já está lá numa UTI, e aí você tem que fazer alguma fisioterapia para poder dar condições, no meu caso, de respirar. Então eu acho que isso aqui nós estamos falando de salvar vidas a um custo menor, com mais segurança e combinando elementos que não são só físicos, que é isso que é interessante do metaverso, do digital. O digital ele é necessariamente cognitivo, ele passa pela sensibilidade, pela percepção, né? Então isso vai ampliando, é o que você falou, você pode servir como analgésico, quer dizer, você reduz a dor da queimadura, estimulando, distraindo da dor para um lugar que é frio e tal. E mais, hein? As pessoas falam, mas e o fisioterapeuta, ele vai estar desempregado? Não, a ideia não é essa. A ideia é, ao invés de você atender um paciente em 1 hora, porque até você chegar lá, atender, blá, 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 você vai atender 3, 4 pacientes nessa hora. Você triplica, quadriplica a efetividade do que você faz. Isso é outro ponto que a gente não vê muito por aí também, que eu acho que é interessante ressaltar. A telemedicina como criadora de novos empregos ou de qualificação do emprego. Às vezes o cara ele faz ali um atendimento, ele vai poder fazer vários, ele vai poder organizar a visita com outro sentido, inclusive com outro valor. Lógico, com outro valor, você é melhor atendido, tem mais atendimentos, vai ter um suporte maior, num valor menor. Então, estamos falando de tecnologia, inovação, empreendedorismo, que vale inclusive para um fisioterapeuta que tem a sua clínica, como vale para um hospital, como vale também para o pessoal que está entrando em governo, né, estados e federal, políticas públicas para estimular esse tipo de inovação, esse tipo de empreendedorismo. E nós estamos falando em 32 hospitais, para você já fazer um brinquinho. 32 hospitais não é nada. Não é nada, tá? Bom, então o que a gente viu hoje? A gente viu formas de você utilizar a inteligência artificial, uma delas por imagens, outra por conversas, nós vimos o Discord, nós vimos as 4 categorias do metaverso, retrato de vida, mundo virtual, mundo espelhado e realidade aumentada, vimos dispositivos e plataformas que eu acho que é o futuro para a reabilitação. E Gilson, agradeço de novo você, a Luciane, pelo convite, adorei, achei isso daqui maravilhoso, queria agradecer também a Ana, que está lá atrás, e o Gastão, que estão os dois dando suporte para a gente, que eu acho que essa equipe é sempre fundamental. Muito obrigado, Gilson, adorei, espero ser convidado de novo. Muito legal, não, a gente vai continuar interagindo mesmo, porque a própria USP está num processo aí de construir, né, alguma coisa, inclusive, que seja inovadora e empreendedora no âmbito do metaverso. O nosso MBA, com certeza, terá projetos que vão cruzar inovação, tecnologia, saúde individual. Tem os esportes, que é um universo enorme que surgindo aí também. E então acho que nossa conversa ainda vai ter vários momentos. Queria agradecer a todo mundo que participou com a gente, né, dessa sessão incrível. O MBA já está bombando, já tem muita gente matriculada. As nossas lives foram assim, uma oportunidade incrível de esquentar a discussão, né? Então ficam todos e todas convidados e convidadas a entrar nesse empreendimento, né? Empreender no metaverso e descobrir que o metaverso ele é feito de inteligência artificial animada pela criatividade do ser humano. Esse é o espírito da nossa proposta pedagógica e também de ação, né? Inteligência, inovação e com muita emoção e convicção.
Maravilha. Tá aqui o contato, viu, Gilson? Se alguém Então, quiser aqui os entrar em contatos, contato, o e-mail, professor tem o Carlos celular Monteiro. business, manda o WhatsApp que a gente responde. Pessoal da área de saúde, de esporte, nossa senhora, tem muita coisa para fazer. Obrigado, boa noite, valeu. Obrigado, Gilson, o convite. Obrigado. Adorei, gostei muito. Um Foi abraço para a ótimo. Luciane.